Bom, dado que foi dada uma introdução sobre o que é fundição e foram citadas as etapas, eu vou explicar o que são cada uma delas. Bem, começando pela fabricação do modelo, onde o modelo é a cópia fiel da peça a ser fundida. O modelo, em sua maioria, é confeccionado a partir de um projeto de seu desenho técnico. O modelo deve prever, em suas dimensões, a contração volumétrica do metal, ou seja, a compensação em termos de volume, já que o aço irá contrair à medida que ele for se solidificando. As medidas excedentes do modelo são usadas para a formação de um sobremetal, ou seja, a adição de metal extra, que após a solidificação será usinado na peça final para um melhor acabamento superficial. O modelo deverá ter um ângulo de saída para que ele não fique preso dentro do molde, que é cerca de 2 graus. E aí esse ângulo de abertura, ele tem que existir justamente para o modelo não ficar preso. Se ele estiver fora desse padrão de saída, vai ter uma impossibilidade da retirada e o molde vai ficar preso lá dentro. O processo de fabricação do modelo, ele consiste em basicamente identificar o modelo, ou seja, cada modelo, dependendo do seu material, pode ser identificado por uma cor, isso dependendo do seu fabricante. Identificar as especificações do modelo, que vem do tipo de fundição que ele está sendo feito. E ele pode ser de 2 tipos, que é o manual e o emplacado. O manual, ele não está fixado em uma placa. Manualmente, a gente consegue acessar todas as partes. Ele pode ser bipartido ou não, ele pode ter macho ou não. Se houver detalhes internos, pode ter as marcações aonde devem ser postas os machos. Pelo modelo, ele pode ser solto, ele pode ter uma geometria mais complexa. Porém, aí é mais trabalhoso de se fazer. Já o emplacado, ele é um modelo que está preso na placa. Ele está fixado em uma placa. Ela pode conter mais de uma figura, a placa pode ser rebaixada, assegurando um ótimo encaixe na hora do fechamento, ou do molde, assegurando um encaixe entre a tampa e o fundo. É mais utilizado para peças em produções em série, por causa que ele é um modelo que pode ser usado mais de uma vez. Os modelos eles podem ser de diversos materiais, como madeira, cera, polímeros, diversos materiais. Depende do que ele está sendo ordenado para que tipo de fabricação. Para a fabricação dos modelos, pode ser feita uma usinagem, no caso dos materiais metálicos, assim produzindo uma cópia. Mas existem diferentes tipos de modelo para diferentes tipos de fundição. Tendo já o modelo fabricado, começa o processo de fabricação do molde. O molde é feito a partir do modelo, onde pode ter vários tipos de molde, onde certas características devem ser respeitadas. A principal delas é o ponto de fusão do seu molde, porque ele deve ser maior do que o do metal que está sendo usado na fundição. Pois quando o metal for despejado dentro do molde, o molde deve permanecer no mesmo formato. Ele não pode sofrer uma fusão, pois se ele sofrer, a sua peça vai ser alterada. Ou seja, ele vai estar fora do formato previsto, que era o desejado para a sua peça. O molde ele tem que ter uma abertura de entrada para o metal líquido, que é o que a gente chama de bocal de vazamento. Deve ter uma abertura para que os gases presentes dentro do metal eles saiam e não gerem porosidade dentro da peça, que são as partes são os canais, que são os respiradores. O molde tem que ser capaz de ser aberto para que a peça possa ser retirada. Um exemplo para que se entenda como o molde é feito é o molde de areia, onde o modelo é colocado em uma superfície, então é jogada a areia por cima da metade desse modelo, e a areia é compactada nessa metade, o modelo vai deixar um negativo ali. Você formou a sua primeira parte do molde. Você faz isso com a outra porção do seu modelo. Você faz um furo para a entrada do metal líquido. E aí você pode fazer um outro furo para ter esse canal de vazamento. Você fecha. Você joga o seu metal líquido e você está fazendo uma fundição. Caso a geometria da peça seja muito complexa, se faz necessário um macho. O macho, ele é colocado no molde antes do vazamento do metal líquido. Os machos, como os moldes, eles devem apresentar as características para que ele não entre em fusão quando for jogado no metal líquido. Ou seja, ele tem que ter certa resistência, certa permeabilidade, e ele deve ser quebradiço,
para eles poderem ser retirados com facilidade na hora que a gente for retirar nossa peça. Para se obter essas características, os machos são confeccionados à base de areia e aglomerados, fabricado em caixas de macho, e seu corpo é moldado de areia e colocado numa posição estratégica no molde para que a peça seja produzida com perfeição. Poderá ser utilizada em uma marcação para o macho, que o local específico onde o macho deve ser apoiado. Quando o modelo for colocado no molde, esse poderá ser fechado através de caixas de moldagem, por meio de pinos, guia que se auxiliam no travamento do seu modelo e o alinhamento correto entre a tampa e o fundo do molde. Alguns modelos são partidos, mas podem ser unidos e encaixados através de cavilhas, que são pequenos machos, que se encaixam em fêmeas encontradas na placa dos moldes, ou no fundo deles se eles forem bipartidos. Tendo seu molde pronto, com os machos prontos, nós temos a obtenção do metal líquido, que é a fusão do metal. A fusão da liga é uma importante etapa do processo de fundição, porque está diretamente relacionada à qualidade da peça fundida. A composição química da peça deve ser rigorosamente controlada, pois a microestrutura e, consequentemente, as propriedades dessa peça, elas dependem não só do processamento, mas também da composição química dela. As ligas mais comuns utilizadas na fundição, por exemplo, a liga eutética de alumínio e silício, com alumínio a 12% em peso de silício, e as ligas-mãe, com alta concentração de elementos de liga para que elas possam ser diluídas. Mas além desses, são feitas as mais variadas ligas para fundição. Para garantir que a composição do seu material seja especificada, deve-se certas composições e pureza dos seus materiais utilizados. Para que ocorra a distribuição homogênea, a dissolução completa e a minimização da perda por reações químicas secundárias, devem ser feitos procedimentos e para esses procedimentos deve-se saber exatamente os constituintes da liga. A utilização da sucata na fusão faz com que tenha que ser analisada novamente a composição do metal líquido, por meio, por exemplo, do raio-x. Existem gases dissolvidos dentro do metal líquido, e quando o metal se solidifica, o metal não é mais capaz de acomodar todos esses gases, ou seja, a sua solubilidade diminui drasticamente. Assim, caso a quantidade de gases dentro do metal líquido seja grande durante a solidificação, os gases tendem a sair deixando o metal poroso, constituindo assim uma forma de defeito, compromete suas propriedades mecânicas. Com isso, existem várias formas de prevenir a porosidade. E uma técnica de prevenir é prevenir a dissolução dos gases no metal líquido, pela fusão a vácuo ou utilizando um fluxo protetor sobre o metal. E os dois minimizam ou impedem a dissolução dos gases. Não passar da temperatura de fusão também evita a dissolução dos gases, pois evita a turbulência do metal e evita o contato do metal com o ar. O mesmo pensando na turbulência do metal. E aí, quando a gente pensa no vazamento, também tem que ser controlado, porque tem que evitar o contato do metal com o ar. Um projeto adequado de molde também é essencial. Os canais de vazamento devem garantir o fluxo sem turbulência de gases. Na fusão, também deve ser pensado a minimização da escória, sendo a escória a resultante da reação entre o metal líquido e o seu ambiente, que pode levar a defeitos na peça fundida. Isso acontece pois o oxigênio é um metal fundido e o metal fundido eles frequentemente reagem produzindo óxidos, que tendem a sobrenadar sobre o metal líquido, mas eles podem ser levados para dentro da cavidade do molde com o vazamento. A escória ela também pode ser controlada com a minimização do contato do metal com o ar, como já foi dito. Os fornos eles devem ser controlados, porque para a fundição são usados vários tipos de fornos, mas depende do tipo de fundição que está sendo trabalhada. Agora, pensando no processo de vazamento, quando o metal fundido é vazado na cavidade do molde, ele deve preencher todas as partes da cavidade antes de solidificar. E essa propriedade do metal de fluir e preencher todo o molde é chamada de fluidez. E a fluidez depende da composição química da liga, de sua temperatura de fusão, do intervalo de solidificação
e do seu superaquecimento, ou seja, quando ela não está mais na temperatura de fusão, quando ela está além dela. A temperatura de vazamento é determinada pela temperatura de superaquecimento, pois, como foi dito, o metal não pode solidificar antes de preencher todo o molde. Assim, a temperatura de superaquecimento deve ser precisa, para que também não ocorra um excesso de superaquecimento, pois isso pode trazer desvantagens, como a reação do molde com metal líquido, além de uma energia gasta além no processo de fusão. A microestrutura também é influenciada pela temperatura de vazamento, uma vez que ela determina a quantidade de calor a ser retirada do metal líquido após o preenchimento do molde, portanto, a taxa de resfriamento de solidificação. O molde é muito importante para o vazamento, pois a engenharia do seu sistema de alimentação, ou seja, a entrada do metal tem que ser específica com o tipo de metal, em relação à dimensão e à posição. Cada molde tem seu canal de distribuição, mas em geral o metal entra por um bocal de vazamento, passa por um canal de descida e passa para os canais de distribuição. Feito isso, a peça solidifica no molde.